Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, cibersegurança e criptomoedas. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Hoje vamos aprender a usar Asano no Linux roteado pela rede Tor. Infelizmente, para você entender o que é Asano, criptomoeda de privacidade, eu já fiz vídeo aqui no meu canal Leandro Ibov. Você vem em playlist, tem aqui a playlist da Asano e você procura sobre os fundamentos, o vídeo de fundamentos, a Asano, criptomoeda e ecossistema de privacidade, esse vídeo sobre fundamentos do anonimato para o ecossistema Asano, que é baseado no CryptoNote, similar a Monero, tem Ring Signatures, etc. Agora, como usar com máxima anonimidade, não cometer erros que podem desanonimizar você? Eu estarei explicando nesse vídeo como evitar esses erros específicos. Infelizmente, aqui no Tails não está funcionando a carteira Asano, não está fazendo download da blockchain, então eu vou remover esse vídeo aqui da Asano no Tails e vou colocar um novo vídeo do Tails tentando usar o Proxy Chains dentro do Tails, mas não sei se vai funcionar também, eu vou testar. Se não, eu vou apagar esse vídeo. Aliás, não tá funcionando. No momento aqui a Asano não está funcionando dentro do Tails. Leandro, eu tenho Windows, tenho smartphone com Android, de fábrica, ou tenho uma iOS, eu vou usar as versões da Asano para celulares, eu vou fazer download aqui para celular, vou usar para o Windows, etc, para o Mac. Qual o problema desses sistemas operacionais? São sistemas fechados e backdoors em app de fábrica podem estar escondidos e difícil de detectar e mitigar. Então a gente tem um exemplo aqui factual da Apple sendo processada porque usou a Siri para espionar. De fábrica já veio a Siri programada para espionar e coletar dados dos usuários. Um sistema fechado. Então é difícil de detectar isso aqui. Então por muito tempo isso aqui durou. E pode ter backdoors tanto no Windows como na Apple, coletando dados dos usuários de maneira bem escondida, que nem pesquisadores de segurança não conseguem encontrar, justamente porque é um sistema fechado. Se é um sistema aberto, backdoors, vulnerabilidades, brechas colocadas de propósito dentro do Linux, que é open source, é viável identificar, porque a open source está aberto, todo mundo sabe o código, todo mundo pode analisar o código. Então fica aqui essa conscientização. Se você está na Apple, está no Windows, tente migrar para o Linux. Mas eu não sei usar Linux. Então você tem aqui no meu site, você vem aqui em privacidade online, tem o link na descrição. E você tem aqui no meu canal também tem a playlist do Guia Linux para Iniciante. Você clicando aqui você vai ter esses dois vídeos, como instalar o Linux no PC criptografado com HD e 91 comandos de terminal e truques essenciais para iniciantes dominar o Linux. Então faça esses cursos aqui, esses treinamentos que são avançados até para iniciantes iniciarem no Linux. E você pode usar o Linux só para usar Asano, ou usar o Linux só para usar para operações com criptomoedas e de anonimato. Outra coisa que você tem que aprender, vindo aqui na seção do Tor, você tem aqui o Tor Router e o Tor Bridger. A gente vai usar aqui o Tor Bridger para baixar e para instalar, para que tudo fique conectado na rede Tor. E você também tem que aprender sobre o Tor. O Tor é uma rede descentralizada e permite criptografar a sua comunicação. O Tor Bridger ele é uma versão de um roteador Tor para o computador, ou uma espécie de VPN Tor para o computador que roteia todo o tráfego
do computador de tudo o que está instalado no computador, a conexão de saída será pela rede Tor obrigatoriamente. O Tor Router não fui eu que inventei, eu apenas fiz uma versão melhorada. E o Tor Bridger eu criei e ele aceita bridges. Então você pode usar essa espécie de VPN de Tor no seu Linux e fazer apps da Zano e wallets de criptomoedas que não tem configuração de proxy, usar todo o seu tráfego roteado pela rede Tor. No caso aqui o Tor Bridger usa bridges para driblar a censura. Então sobre bridges, sobre o Tor, você tem que estudar aqui vários vídeos e artigos que eu fiz. No meu canal também você tem lá as playlists do Tor. Você tem que estudar isso aí, mas eu vou aqui dar um exemplo e vamos aqui iniciando já conectando o nosso computador pela rede Tor. Primeiramente, obviamente, a gente vai baixar a Zano, né? Então a gente tem aqui o GitHub da Zano. Você tem o link na descrição. Então você tem aqui o programa, o app e o hash. Eu já salvei o app, né, lá na pasta Downloads. A pasta Downloads, e eu criei a pasta Zano. E ele já tem aqui. Todo Linux vem com SHA-256 para você checar hashes. A gente seleciona aqui o app da Zano e verifica o hash. A gente vai ver que é igual a esse hash aqui. E damos um chmod mais X para autorizar este programa a funcionar para execução. Tá? Então a gente vai executar o programa da Zano, // mais o nome do programa da Zano, ou seja, seleciono tudo. Um Ctrl Shift mais C para copiar, Ctrl Shift mais V para colar. Ou então botão direito após selecionar, copiar, depois botão direito de novo, colar no lugar que eu quero, dentro do terminal Linux. Então a gente vai executar esse programa daqui a pouco, mas antes a gente vai entrar aqui com o Tor Router. A gente vai primeiramente, né, rotear todo o tráfego da máquina com a rede Tor. Primeiro ponto, eu tenho que coletar bridges. Então eu entro no Tor Browser. Vou vir aqui em bridges.torproject.org, ou em get bridges, e vou coletar as bridges. No caso eu coletei essas bridges aqui, tá? O outro ponto é você mudar o MAC do seu PC. Aqui no meu site você tem na parte aqui de segurança e hardware, você tem aqui o gerador de amnésico de endereços MAC. Você clica aqui e você pode mudar o MAC, mesmo você estando na sua rede privada. Com Linux usando o MAC Changer, você tem que instalar o MAC Changer primeiro. No vídeo sobre o Tor Bridger eu já ensino sobre isso, né? E eu posso expulsar o meu MAC para um MAC da Huawei, por exemplo. Huawei, né? E são celulares da Huawei. Então poderia expulsar o MAC para isso. Eu copio isso aqui e venho aqui. Depois de selecionar a marca da qual eu quero modificar o MAC da minha máquina, é importante você baixar esse programa aqui, um HTML, que você faz no seu computador. Aqui tem a descrição, né, de como fazer e tal, etc. Inclusive usando o Movado Browser, que é muito mais seguro, e o FireJail. E aqui a gente tem os MACs da Huawei. Então, o primeiro passo de anonimato é modificar o MAC, mesmo em sua rede privada. Por quê? O seu roteador, por exemplo, qualquer site que você vai, pode ser que esse site, mesmo que seja um site confiável, ele fique contaminado. Então, por exemplo, primeiro que o ISP, esse site aqui mesmo, digamos que ele seja invadido, controlado, e coloquem um script para rodar aqui para explorar uma vulnerabilidade em um navegador.
controlando o navegador, o atacante, né, do navegador, ele pode atacar o roteador, tá? Tá, vou escrever aqui de maneira feia mesmo. Ele pode atacar o roteador. E se ele pode programar já o script para, além de invadir o browser, já fazer vários ataques de exploits quando identificar certos roteadores que estão vulneráveis de acordo com a atualização do momento. Ele pode programar algo avançado desse tipo. Já havia algo sendo feito, só que para hackear senhas fáceis, né, de roteador, mas pode ser avançado esse tipo de ataque criando reconhecimento de roteador, marca, etc. por scanning e atacando com exploit se estiver vulnerável. Ao controlar o roteador, ele sequestra o DNS e vai poder direcionar você para páginas falsas do DNS venenoso dele e hackear você, piorar ainda a sua situação, entre outros tipos de ataques. E esse tipo de ataque já aconteceu em sites famosos que eram aparentemente seguros. Enfim, mesmo na sua casa, alguém que invadiu a sua rede com essa técnica, por exemplo, ele vai poder escanear vários computadores. Se você está usando um computador da Lenovo, o MAC oficial da Lenovo, ele vai ver, vai fazer o fingerprint e vai saber o MAC da Lenovo verdadeiro. E vai saber que você está num computador, laptop, etc. Então, quando você usa um MAC da Huawei, já fica difícil para ele, porque ele vai achar que é um celular e a forma de invadir um celular já é mais difícil. Para fazer engenharia social para apps de celular é mais difícil. Então você já engana ele. Se você estiver numa rede pública, então, é importante que pareça que você está com um celular Huawei do que o seu laptop, etc. Já que redes públicas ou redes de hotéis, muita gente pode escanear, etc., monitorar. Então já começa por aí. Daí com o MAC Changer, né, você, digamos que a interface de rede, usando o comando nmcli ou IPA, você identificou que a sua interface de rede do seu computador fosse FO0, poderia ser FO0, poderia ser NP1, S0, etc. Né? Sudo MAC Changer --MAC igual o MAC da Huawei. Leandro, eu posso usar o MAC Changer para fazer MAC randômico, mas o ideal é que seja um fabricante específico para você ter uma camuflagem melhor. E aqui a minha interface de rede é essa daqui. Então, dando o comando IPA, a gente tem aqui o nosso MAC. Então, se eu uso um MAC randômico, o atacante vai saber, ó, ele está usando um MAC randômico gerado pelo MAC Changer. Ou se é um MAC randômico de fabricante mesmo, usando o comando sudo MAC Changer -A, por exemplo, ou -A menor, ele vai pegar randomicamente. Ele pode pegar de um dispositivo IoT, sei lá, um MAC de um fabricante de geladeira que se conecta via Wi-Fi. Então, não é muito bom isso. É ideal você usar fabricantes específicos para melhorar a sua camuflagem. Perfeito. Então a gente tem o Tor Bridger, que você vem aqui no GitHub, no meu GitHub. Você tem o Tor Bridger aqui para você baixar, instalar, etc. Tem um vídeo lá ensinando como usar o Tor Bridger, tá? E aqui eu já vou fazer a execução do Tor Bridger. Vou entrar aqui com sudo Tor Bridger. Vamos digitar aqui a senha, a nossa bridge, pegar uma das bridges. Então ele vai virar uma VPN, o computador vai virar uma VPN, vai funcionar como uma VPN, o Tor Bridger, e tudo que sair, a conexão de saída, vai ser sempre pela rede Tor. Então a gente executa e aguarda a finalização. Beleza, vamos agora. Então antes a gente não estava conectado na rede Tor, não só o navegador, mas
todos os programas do computador vão se conectar obrigatoriamente pela rede Tor. O IP Tables, que foi configurado, e outras configurações serão obrigados a fazer isso. Então, check.torproject.org, a gente vai checar se está com o IP da rede Tor. Olha lá, está dizendo que o Tor Browser está configurado. No caso, eu estou usando outro navegador que não é Firefox ou de origem Firefox, ele dá essa mensagem aqui, que não é o Tor Browser, né, que você está conectado, mas está dizendo que está aí com o IP da rede Tor. E o DNS leak test.org, para verificar se está vazando o DNS, certo? Então tá aí, a gente está com um DNS diferente, que não é do Brasil, etc. Consequentemente, DNS não está vazando, estamos na rede Tor. E agora, finalmente, a gente pode instalar, executar aqui o Asano e baixar a blockchain da Asano pela rede Tor. Então a gente já elimina o metadado de que estamos baixando para nosso computador o Asano, que vamos usar Zano, vamos instalar Zano. Então você tem que criptografar a sua comunicação para isso, para o ISP, aquele que te fornece a internet, não saber, governos não saberem, etc. E sincronizar também usando a rede Tor. Vai demorar porque é lento a conexão, tá? São 12 GB a blockchain no momento da Zano, mas você consegue já eliminar esses metadados preliminares. Então vamos lá, iniciando. Vamos executar aqui então a Asano, né? Já fizemos o check-up do SHA, do hash, e vamos aqui executar, né, / o nome do programa da Asano, e ele vai executar aqui pra gente. Ele vai criar, tá, pessoal? Ele vai criar arquivos, vai criar essas pastas. Quando você cria uma carteira Asano dentro do Linux, nesse diretório, né, home / o seu usuário, no caso é o Leking aqui, .zano, e vai criar também arquivos no .cache / Zano, vai criar uma pasta /Zano lá, e vai criar um arquivo da Zano Wallet gerada quando a gente gerar, ou seja, a Zano ela é igual a Monero, ela usa CryptoNote e ela tem que escanear toda a blockchain para checar se teve operações e usar a chave privada em cada ring signature da blockchain, que é totalmente obscuro. Então ela checa um por um ring signature por um, para saber se tem transação. Então demora horas para escanear a blockchain inteira, e só depois de sincronizar que você pode receber ou enviar Zanos para outra wallet. É igual ao Monero, só que a Zano demora muito mais a sincronização, certo? Então você vai ter que fazer backup desses arquivos depois de sincronizar em outro HD criptografado, guarda lá seguramente. E se acontecer alguma coisa com o seu computador, falhou, o HD pifou, você tem o backup, e daí você já usa o backup. Abre a carteira que já está pronta, com esses dados sincronizados, blockchain, tudo inteiro aqui, cola nas mesmas pastas do seu Linux, e daí você não vai precisar de horas sincronizando a blockchain inteira para instalar. Então aqui a gente vai criar uma nova wallet, poderia abrir, né, uma existing wallet, que seria um arquivo da wallet gerado, tudo pronto. Ou restore backup é para a gente restaurar da seed de 24, 26 palavras. A Zano usa uma seed mnemônica de 26 palavras, não é igual ao da Monero. O algoritmo a word list da Monero é diferente, e gera a seed de 24 palavras, que gera infinitas chaves privadas e públicas correspondentes. Então vamos aqui criar uma new wallet, colocar o nome da wallet, tá? Então colocar Zano YouTube Linux, tá? Esse aqui vai ser o nome da wallet. Vamos colocar um password,
O password tem que ser desse tipo aqui. Tá, ó, esse aqui é o password que a gente vai usar, ou seja, letras maiúsculas e minúsculas, números, caracteres especiais, cerca aí de 20 dígitos é o ideal, tá? Pelo menos 12 dígitos, mas o ideal é 20, 30, etc. A gente vai colocar a senha aqui. Vamos selecionar o local. Eu vou colocar na pasta Downloads. Então, esse aqui é a pasta Downloads. Eu vou colocar o nome aqui da wallet. Vou colocar o nome da... Vou colocar aqui a mesma coisa, né? Ó, Zano YouTube Linux, que é a carteira da Zano. Vamos gravar aqui em Downloads. Beleza, vamos criar o wallet. Ele vai criar. Veja que ele está fazendo download, tá? Enquanto não fizer download da blockchain inteira, eu estou na Redditor, tudo está sendo roteado pela Redditor, inclusive a conexão da Zano. Depois vai ter que sincronizar a carteira, e são 12 GB de blockchain no momento. Futuramente vai pesar mais. Então você tem que ter espaço em disco específico para isso. Então aqui eu posso gerar a seed, né? As 26 palavras, mais uma senha, que é chamado de passphrase, que vai gerar, né, um address da Zano para você. Ou não preciso disso, uso somente a seed pura, também não tem problema. Mas quanto mais barreira você colocar, mais seguro fica. Então o ideal seria você ter uma senha, etc., também além da seed de 26 palavras. No caso aqui eu vou só gerar a seed, vou copiar aqui. E tenho aqui a seed de 24 palavras, né? Ah, Leandro, você vai salvar no computador? Isso aqui é uma apresentação. Mas você nunca pode salvar em um computador que fica online. E nunca pode... você tem que escrever essa seed offline, fora do seu computador. Você escreve essa seed. Então, apareceu essa seed para você, você fora do seu computador num papel, anota. E além de anotar, você pode, se for um pendrive que fique 100% offline, garanta que fique 100% offline, ou um HD, vai ficar 100% offline e nunca mais você vai colocar esse HD online, e ele vai estar criptografado e vai ser só para você gravar a seed nesse HD ou pendrive. Pendrive é mais barato, né? Porque vai ser um pendrive que vai se tornar descartável, ou seja, você nunca mais vai colocar ele online e você vai quebrar ele se você for jogar fora. Ninguém pode ter acesso a ele e você só pode acessar ele offline, ou seja, computadores que ficam offline, o Tails Linux no modo offline, você entra nesse pendrive com o Tails Linux offline. Ou você pode criar um Tails Linux, cria uma partição persistente no Tails. Tem tutorial do Tails no meu canal. E você sempre usa esse Tails do pendrive offline, onde vai ter o registro dessas seeds em um arquivo lá, txt, só que sempre ficará offline. Então é uma forma de você guardar a sua seed de 24 palavras. E você vai ter que descartar esse pendrive se você for jogar fora. Você nunca mais vai poder usar esse pendrive para mais nada. Por quê? Para mais nada online, pelo menos. Por quê? Arquivos são recuperáveis. Então aqui, você tem aqui um vídeo no meu canal também, na parte de antiforense. Aqui na seção de forense, na minha página, tem essa apresentação que eu fiz há pouco tempo em relação a hoje, chamado PhotoRec, recuperar arquivos e dados do PC. Até aqui, ó, né? Eu fiz esse vídeo aqui, barra pesada de análise forense de recuperação de dados. Falo sobre o lado obscuro de recuperar dados, que é exatamente esse. Qualquer arquivo que você, um txt doc que você gravou,
Se você deleta, mesmo que você delete na lixeira, ou seja, se deletou, foi na lixeira e deletou de novo, se formatou o computador 1000 vezes, não importa. Tem como recuperar o arquivo, porque ele foi deletado da maneira normal. Não adianta formatar por cima. Se você formatar várias vezes e gravar muitas vezes coisas no seu HD, pode ser que tenha sobrescrito. Então você tem que usar técnicas de Secure Delete para apagar os dados. Se é SSD, vai ficar para sempre lá praticamente, vai ser difícil você tirar o arquivo de lá. Então qualquer um que pegue o seu SSD ou pendrive, que também usa a memória flash, ou o HD que não foi higienizado, de modo que seja impossível recuperar o arquivo, podem recuperar. E se você tem milhões de dólares em Zano na sua carteira com essa seed, o hacker que recuperou, nem precisa ser hacker para isso, ele vai ter acesso à sua seed e aos seus fundos. Então por isso que você não pode, né, no computador que está online, você jamais deve escrever a sua seed e anotar a sua seed lá. Você anota offline no papel e depois você pode colocar num pendrive pequenininho para você esconder na sua casa se você quiser, mas tem que ser um pendrive que sempre ficará offline, air-gapped totalmente. Tem que ser criptografado também, você tem que criptografar, colocar criptografia sobre criptografia para ficar mais forte, etc. Para garantir a segurança. Mas você vai ter uma anotação ali no pendrive também, pequenininho, que você pode guardar em um lugar, mas tem que ser offline, tá? Então aqui a gente anotamos a seed, beleza, né? Aqui diz seed unsecured porque você não colocou a senha, mas é difícil quebrar isso aqui, tá? E aqui a gente tem a nossa Zano funcionando plenamente. Temos aqui o history. Aqui para mandar, eu vou precisar do endereço da Zano da pessoa, organização que eu quero mandar Zano para ele. Então ele vai me dar um endereço como este. Este aqui é o meu endereço Zano desta carteira aqui. Então o que acontece? A gente está vendo que está fazendo download, tá? Vai demorar bastante tempo para terminar o download aqui. Depois vai começar a sincronizar, tá? E depois de sincronizar, estarei apto a receber Zanos e ver o saldo aqui e enviar Zanos também. Então vai ter que fazer o download, vai demorar muito tempo, né? Eu teria que esperar acabar o download e depois vai simplesmente sincronizar. Quando terminar aqui vai ficar online, tá? E daí você vai poder fazer as operações normalmente. Você quer receber Zano? Beleza, basta você dar esse endereço para a pessoa e a pessoa vai depositar Zano para você. A questão do Stealth Address, tá? A pessoa que envia Zano para você, eu não sei o endereço dela, tá? E quando você manda Zano para alguém, ela não consegue saber o endereço, qual é o endereço de origem. Isso é chamado Stealth Address. Só que para você receber Zanos, você tem que informar o seu endereço Zano. Então existe uma brecha que pode desanonimizar você. E isso vai ser explicado mais à frente. Agora eu só vou aqui mostrar para vocês os arquivos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está na sincronização, está fazendo download. Quando for sincronizar também vai demorar. E se passar uma semana sem sincronizar, vai demorar umas 6, 8 horas para você sincronizar a carteira, tá? Pelo menos comigo no Linux está demorando esse tempo. Então, eu recomendo que todo dia você sincronize ali. Vai demorar 1 hora ou 2 vezes por dia. Infelizmente, a privacidade requer esse procedimento de sincronização dos ring signatures da blockchain Zano, e vai demorar. A Monero é mais rápido, né? Muito mais rápido sem comparação, mas a Zano demora bastante para isso. E daí você tem que fazer o backup, porque se você der algum problema, algum bug, você terá que instalar tudo de novo e demorar horas, etc, para
recuperar a sua carteira e ter acesso à sua carteira Zano e fazer transações, receber transações. Então, aqui no diretório Downloads, a gente vai ter aqui o arquivo da Zano. Então, eu teria que copiar esse arquivo aqui, cria um HD, pega um HD, né? Cria lá uma partição criptografada e coloca a sua Zano aqui dentro. O ideal é HD porque Secure Erasing. Para você em HD você consegue apagar com segurança os dados que você gravou. Se você não for usar mais a carteira Zano, você pode usar o método Zero Fill nessa partição e higienizar totalmente esse HD. Se for pendrive ou SSD, vai ser memória flash, baseado em memória flash, e é difícil apagar os dados definitivamente com Secure Erasing. Então é um dado importante. Se você usa um SSD ou pendrive e futuramente alguém acessa o seu pendrive, poderão recuperar esse arquivo da Zano e outros dados. E se tiver vulnerabilidade ou meios de quebrar essa senha aqui, mesmo que seja forte, pode ser que tenha algum tipo de brecha, como já aconteceu com o LuxZoom, já aconteceu com o VeraCrypt, que ficou vulnerável e era possível abrir a partição criptografada e acessar os dados, já ficou vulnerável. Então pode acontecer também de ter algum tipo de brecha para você descriptografar isso aqui. Então você não pode deixar ninguém acessar isso aqui. E eu explico que SSD e pendrive, eu escrevi um artigo aqui no Zero Fill da morte, aqui eu escrevi esse artigo que fala exatamente sobre isso. Então nesse artigo aqui, tem o vídeo também, eu falo exatamente sobre isso. E aqui eu coloco aqui algumas referências. Ó, tem essas referências aqui, pesquisadores de segurança, tem esses links. Não sou só eu que estou falando. E a maioria dos tutoriais que fala sobre SSD diz que dá para apagar os dados e não é confiável. Está provado aqui por essas experiências de especialistas em segurança, etc. Então, a maioria das pessoas está ensinando a coisa errada, né? Achando que pelo pendrive e pelo SSD é seguro usar Secure Erasing para higienizar essas mídias, e não é verdade, são mídias inseguras. Então, já está aqui um insight de segurança importante. Você tem que usar HD para fazer o backup disso aqui. E o ideal é que você use a Zano em sistemas Linux que tenha HD nele e não SSD, exatamente para que você possa apagar definitivamente esse dado, que é um dado sensível, né? O arquivo da carteira está criptografado, mas é um dado sensível. E daí a gente tem lá, né, no cd/home/usuário, o meu é o leking.zano, tem a pasta .zano e tem esses arquivos e vai gerar um monte de arquivos. Você tem que salvar tudo, tem a blockchain, tem outros dados. E o outro dado que a Zano gera em /home/usuário /cache e /Zano, né? Então vai ter essa pasta com outras pastas dentro, etc, e outros arquivos de cache. Você salva isso aqui também. Então você vai salvar o arquivo da wallet, essa pasta .zano, que é fundamental, vai ter a blockchain inteira aqui dentro, 12 GB mais ou menos no momento, pode ser que futuramente aumente o tamanho. E aqui o usuário, você vai salvar também isso aqui. Então isso aqui são procedimentos de segurança com a Zano para anonimato e para, né, impedir ataques físicos, etc. E também para, caso o seu HD dê problema, você tem o backup para você reinstalar tudo facilmente. Basta você pegar o backup e instalar nessas pastas os arquivos correspondentes e você vai ter sua Zano sincronizada, ou vai faltar pouco para sincronizar, e poderá acessar facilmente sua wallet, enviar, receber Zanos normalmente. Pessoal, e mais um detalhezinho
já ia passando batido sobre anotar a sua seed de 24, 26 palavras, o seed mais a passphrase, etc. Se você tem um cofre na sua casa com milhões, mas ele está aberto, o que vai adiantar? Ele tem que estar fechado. Quando você sair, ele tem que estar fechado, tem que estar escondido, etc. Então a mesma coisa quando você anota no papel a chave privada, bonitinho assim. Ah, é um metalzinho pequenininho lá e eu uso um setup lá e enterro em vários lugares. Contra ladrão isso vai funcionar. Você enterra em vários lugares escondidos, vai ser difícil para um ladrão saber, ou você coloca dentro de uma parede, dentro do chão, etc. Cava lá um buraco, enterra a chave, pega 3 metaizinhos lá e coloca em 3 lugares diferentes. Beleza, isso vai funcionar. Mas, no caso de certos países que são ditatoriais, onde tem gente que é preso porque escreveu alguma coisa feia em alguma estátua, e você tem criminosos, gente que cometeu homicídio, etc., que está solto na rua. Totalmente desproporcional à justiça, totalmente louca. Então, nesses países que tem esse nível de ditadura, agentes do Estado podem entrar na sua casa e quebrar tudo e achar os 3 metaizinhos. Vão entrar dentro da sua casa com um detector de metal para achar esses metais, etc. Porque são agentes do Estado, tem dinheiro, tem equipamento, etc. Então não tem, você está em um lugar que não tem lei para te proteger, não tem direitos humanos direito. Então você tem que deixar o cofre fechado e indecifrável para abrir esse cofre. Um cofre físico, ele pode ser estourado, dinamitado, sei lá, para abrir o cofre e roubar as palavrinhas mágicas, entre aspas, que vai ter os milhões em criptomoedas ali, certo? Então se está anotado no papel, se está com metal, mas está bonitinho, está escrito na ordem certinha as palavras, as 26 palavras, agentes do Estado, dependendo do país que você está, vão pegar e vão roubar as criptomoedas. Então existe o que eu chamo de codificação na escrita. O que é a codificação na escrita? Eu vou criar um código, um setup, um passo a passo, que vai ser como um código. E dentro desse código, eu vou armazenar a seed. Então, ao invés de anotar a seed bonitinho assim, ela vai estar dentro de um código. Ah, Leandro, por que você não ensina esse código pra gente? Não adianta. Porque não pode ser algo padronizado. Existe algo padronizado que muita gente fala aí para segurança, que é a carteira sua e a carteira do ladrão. O ladrão, quando ele vai na sua casa roubar criptomoedas, ele já vai saber que tem a carteira do ladrão e que tem a carteira com um monte de criptomoedas, porque isso já está padronizado no YouTube. Autoridades também, agentes do Estado também sabem disso. Então eles vão procurar a carteira do ladrão e vão procurar a carteira oficial sua. Ou várias carteiras do ladrão que você criou e a carteira oficial sua, porque padronizou. Então você tem que criar algo que ninguém está fazendo, dá o seu jeito, use a sua criatividade. Você tem que todos os dias revisar a recuperação dessa seed de 24, 26 palavras, ou de outra criptomoeda também, Bitcoin, Monero, é a mesma coisa, o mesmo procedimento, para garantir que você vai recuperar usando esse código, que só você sabe e você treina todo dia como aplicar esse código e como recuperar esse código, como é esse código. Então, sei lá, em tal lugar da casa tem uma dica, em outro lugar da casa tem outra dica. E daí você vai reconstruindo esse código e em cada ponto desse aqui tem partes aqui, dicas de como montar isso aqui, etc. Como montar essa seed de 24 palavras. É como se fosse uma criptografia, só que na escrita, com pontos
locais diferentes, com dicas, etc. Você tem que fazer algum esquema desse tipo, tá? Você tem que fazer um esquema desse tipo. E uma dica que eu dou é você cria uma tabela e cria uma ordem diferente e coloca as palavras em ordens diferentes dentro dessa tabela, com diagonais diferentes, etc., onde só você sabe a sequência correta, certo? Então, para quem achar as palavras, vai estar embaralhado, não vai estar bonitinho desse jeito. É uma dica que eu dou, e você tem que criar um setup que só você sabe, ninguém mais no mundo sabe, só você sabe. Tem que ser personalizado, individual. Outro detalhe também sobre a seed de 24 palavras. Assim que você criou a carteira Zano, até agora está fazendo download, tá vendo? Aí depois que sincronizou, você vai poder usar, fazer todo o procedimento que eu expliquei aqui. Assim que você instalou a carteira Zano, você faz o backup, apaga tudo, né? Apaga tudo, apaga todas essas pastas aqui, etc. E fica os arquivos da Zano, deixa no backup e tenta reinstalar usando a seed 3 vezes, tá? E tenta recuperar a carteira. Por quê? Para garantir que você vai conseguir recuperar a carteira, tá? E também apague tudo, faça o backup, né? Faça o backup aqui dos arquivos que eu falei para vocês. E depois reinstala os arquivos e tenta recuperar pela senha da sua carteira, certo? Outra coisa, a senha da carteira também é um ponto-chave para você não ser roubado. Essa senha aqui, ela tem que estar codificada na escrita também, porque se chegarem na sua casa e encontrar essa senha, um papel com essa senha anotada, e eles acharem o arquivo da Zano, eles vão poder abrir a Zano e vão ter acesso a todos os fundos. Então, por acesso físico, você tem que se defender com codificação na escrita. E cada pessoa tem que ter o seu próprio código. 99% das pessoas que têm criptomoedas, hardware wallets, eles não usam codificação na escrita e pensam que estão seguros. Contra o Estado você não está seguro. Contra ladrões normais você está seguro. Você esconde bem lá, você fica seguro. Contra agentes do Estado você não está seguro. Então você tem que usar uma jogada desse nível para combater esse tipo de ataque de certos agentes do Estado que vão tentar roubar suas criptomoedas, etc. E você então, com a codificação na escrita, fica protegido. Provavelmente o John McPhee perdeu suas criptomoedas porque ele anotou em algum lugar e estava a senha de hardware wallet em algum lugar, dentro do lugar que ele morava, e encontraram e simplesmente confiscaram todas as criptomoedas dele. Tá? Se ele usasse codificação na escrita, talvez não conseguiriam. Eu acredito que foi por isso que conseguiram confiscar as criptomoedas dele, porque obtiveram acesso físico ao local que ele mora, que tinha guardado as suas criptos, suas hardware wallets, e provavelmente a senha estava anotada em algum lugar. E o McPhee deveria ter usado codificação na escrita para se proteger disso, tá? Então fica aqui esse detalhe de segurança também fundamental para você. Então vamos agora para os erros fatais de anonimidade. Então você já entendeu o conceito de stealth address, certo? Então a gente tem aqui esse endereço. Você vai no P2P, você vai usar uma fiat, tá? Vai usar uma fiat, vai usar o real, o dólar, etc. Vai usar o Pix. Você vai no P2P, entrou em contato com o P2P e ele te deu usando. Ou então você depositou na exchange, vamos colocar SEX aqui, via fiat, e para você receber Zano, a maioria das pessoas faria o quê? Manda para o meu endereço Zano. Então você fez KYC aqui na SEX. Se você não fez KYC e você está anônimo aqui nessa SEX,
você teria que usar táticas de anonimato para navegar dentro dessa SEX anonimamente. Dentro dessa SEX você tem lá o site. Dentro do site, o que você escreve, a forma como você escreve, a velocidade que você digita pode estar sendo capturado. E é possível usar fingerprint de digitação para identificar você. Então no Facebook, YouTube, você digita de um jeito, existe uma fingerprint, uma impressão digital da sua digitação. Essa exchange pode estar coletando os dados de cada usuário, mesmo os que entram anonimamente com comunicação criptografada, e coletando a fingerprint de digitação ali, podendo comparar com a do Facebook, com do YouTube, do Twitter, que coletam esses dados, ou seja, a velocidade que você digita, erros ortográficos, está tudo lá gravado. Já fiz vídeos sobre fingerprint de digitação, procura no meu canal aí, para você entender melhor. E essas SECs podem estar coletando isso. Então você vai ter que falsificar sua fingerprint aqui dentro dessas SECs, vai ter que usar táticas de anonimato avançados. No curso Ultra Anonimato Red Pill, eu ensino tudo isso. E a SEX não aceita a conexão Tor. Tem como driblar usando a técnica Bait IP Ghost, que usa. Tem como estar no Tor sem estar no Tor para a SEX, mas você está na rede Tor. Então eu ensino como fazer isso e driblar a censura contra a rede Tor. Do P2P você vai ter que se comunicar por app, etc. Mesmo que você esteja anônimo, para o P2P vai ter uma conta bancária que ele vai saber, e a partir daí o estado do país, o país que você está, o governo do país que você está, ele vai facilmente identificar de onde veio a fonte, para onde foi. E se eles forem no P2P, o P2P vai falar que vendeu tantos anos e enviou, sei lá, 1000 anos para essa carteira, da qual está relacionada a essa conta. Então vão saber que você tem 1000 anos, que você comprou 1000 anos. E esse endereço aqui bonitinho vai estar associado a você, porque você fez a operação no P2P. Se você fez KYC na SEX, também, né? Mas a SEX aqui, ela não reporta para um certo país que tem verde e amarelo na bandeira. Não importa, os dados estão lá e de repente eles simplesmente liberam os dados, tá? Então você não pode confiar nisso. Você vai depender da bondade deles para não reportar, para que você fique anônimo no seu país, que é perigoso. E a gente sabe que se você tem milhões de dólares em criptomoedas, você vai ser alvo de sequestro. Vão avisar você para sequestrar você, etc., roubar suas criptomoedas. É diferente de banco. Criptomoedas, basta um clique, eles transferem milhões. Banco não tem jeito de fazer isso online. Então você tem que se esconder. Ninguém pode saber, nem mesmo o governo pode saber. Governos corruptos que vazam dados, como certos países, que tem verde e amarelo na bandeira, tem policiais corruptos, tem agentes da Receita Federal corruptos que vazam e vendem os dados e até ajudam nos sequestros. Então você não pode informar o quanto você tem e deixar eles saberem o quanto você tem. É uma questão de segurança. Então, beleza. Então, o governo sabe neste esquema aqui que esse endereço aqui, Zano, recebeu 1000 anos. Daí você vai, sei lá, vamos dizer que você tem Bitcoin secreto. Você usou táticas de anonimato e conseguiu ter Bitcoins secretos, e você vai em uma DEX ou em uma plataforma tipo Tornado Cash, que é apenas um site, você faz um swap lá 100% pelo navegador, sem precisar conectar o wallet nenhuma, apenas por ticket, igual o site do Tornado Cash. Tem a NanSwap, tem a Holding Swap. O Holding Swap parece que está usando agora, obrigando a conectar o wallet. Mas a NanSwap e outros sites, sem KYC, permite conexão Tor para fazer swap, permitiria, né, você entrar com Bitcoin. TorChain também, né? Só que TorChain não tem Monero e não tem Zano lá.
Então esses sites, eles permitiriam um swap sem KYC, você poderia entrar com a rede Tor, etc. Daí você vai pegar esses BTCs, né, e vai mandar para essa DEX. E daí você vai mandar esses BTCs e vai informar esse endereço erroneamente, que já identificou, ou seja, as 1000 anos que entrou aqui já foi identificado por conta dessa operação com o Fiat que você fez, com o P2P, com a SEX que você se comunicou, etc. Para esses lugares que você fez KYC, e se teve Fiat da sua conta, já era, você vai ser identificado. Ah, foi para a SEX, ah, foi para o P2P. Não fiz KYC, eles não sabem quem eu sou, mas o governo vai lá e vai pressionar eles para saber o que foi vendido para você em troca da Fiat que saiu da sua conta. E daí você está aqui, né, e trocou bitcoins por mais 3.000 anos. Então o governo e outros agentes do Estado podem rastrear no site dentro dessa DEX que foi feito o swap dessa DEX ou desse site tipo Tornado Cash, tipo NumSwap, que faz swap sem KYC, e vão descobrir que foi trocado Bitcoin. Vamos dizer que você tem 100.000 Bitcoins aqui secretos. Você pegou um pouco e trocou por Zano. Então vão associar essa carteira com essa transação de 3.000 anos, vão saber que você recebeu 1.000 anos e vão saber que você está com 4.000 anos, e vão relacionar esse Bitcoin também que era secreto a você, porque talvez você é dono dessa carteira e você transferiu, você fez um swap aqui e transferiu 3.000 anos para sua carteira, está fazendo swap, o Bitcoin valorizou muito, então você está fazendo lucro e está colocando usando também para lucrar mais, etc. Então esse é o grande problema da Zano. O Stealth Address ele vai funcionar quando você manda para alguém. Tá? Quando você recebe, você tem que informar o seu endereço. E se esse endereço está relacionado sempre às mesmas transações, principalmente transações que você fez KYC, vão desanonimizar várias transações que você está fazendo. Ou pelo menos vão conseguir saber que você está recebendo usando, o quanto de Zano que você está recebendo, etc. Certo? Então, o que é importante fazer? Gerar novas carteiras, né? A Zano não tem como eu adicionar novos endereços aqui que eu saiba, né? Não tem como adicionar novos endereços usando a mesma seed. Então, para essa mesma seed de 24 palavras, eu não posso, na mesma carteira Zano, pelo menos por enquanto, gerar infinitas seeds como é feito com a Electrum, como é feito com a Monero, Fetor Wallet, etc. Não é possível. Então o que eu tenho que fazer para criar novos endereços? Para impedir que eu sou o dono desse endereço aqui real, eu criei a carteira principal. Eu vou adicionar novas carteiras. Então, ao adicionar novas carteiras, eu vou ter o quê? Quando eu for usar a minha Fiat com P2P ou SEX para trocar por Zano, Leandro, adianta eu trocar por Bitcoin, depois ir pegar o Bitcoin e em um lugar sem KYC mandar o Bitcoin para cá? Não, porque é blockchain aberto. Se você fazer isso com Monero, você usou Fiat para Monero e de Monero você veio para Zano. Daí você poderia mandar para o seu endereço original. Mesmo assim, para cada transação de recebimento, é bom você criar uma nova carteira. Então, você vai fazer a operação com Fiat, vai comprar Zano, etc., ou Monero mesmo, para que vai te dar um certo anonimato, você cria um novo endereço X da Zano, recebe as Zanos diretamente daqui, com P2P,
SEX, etc., que você está fazendo a operação. E depois dessa carteira X você manda para cá, para a carteira oficial, porque daqui tem Stealth Address, ou seja, nessa carteira não vai ficar registrado o Stealth Address, o endereço original dessa carteira. Então, vou fazer uma nova transação, vou comprar mais ano, crio uma outra carteira Y, transfiro para cá depois. Vou fazer swap sem KYC em exchanges, sem KYC ou DEX ou algum tipo de site estilo Tornado Cash, do qual eu posso ir lá, transferir bitcoins secretos que eu tenho usando táticas de anonimato, Litecoin, seja lá o que for. Faço o swap sem KYC e mando para Zano carteira Z que eu criei temporariamente. E do Z Stealth Address para cá impede que esse endereço esteja relacionado a este endereço ultra secreto que não está relacionado a nenhuma das transações que eu faço. Então sempre uso uma carteira temporária na frente para o montante total de milhares, milhões de Zano que eu tenho aqui, fique totalmente desassociado às minhas operações com Fiat e outras operações que eu faço. Além disso, existe um reforço nisso. Vamos dizer que o anonimato falha nessa operação aqui, né? Então vamos dizer que consigam descobrir que você é dono desses BTCs e que você fez swap sem KYC em alguma exchange ou com algum P2P e tá tudo anônimo, mas descobriram que você fez transação e trocou por Zano esses BTCs que descobriram que é seu de alguma maneira. Beleza, daí vamos dizer que aqui foi um montante de 100 Zanos. 100 Zanos. Só que essas 100 Zanos foram passadas para cá. E para essa carteira oficial tem um total de 10 mil Zanos que foram feitas diversas operações. Então o total que você tem não sabe, mas vão saber que você conseguiu aí comprar 100 Zanos e transferiu para essa carteira. Mas dessa carteira foi transferido para esta outra carteira oficial que na realidade tem 10 mil Zanos e não sabem por conta desta tática de defesa contra a desanonimização da quantidade de Zanos que você está recebendo ou que você recebeu, porque esse endereço ele não está associado a nenhuma transação, a todas as transações que você faz. Então, em resumo, você não pode usar o mesmo endereço para receber Zanos. Cada recebimento de Zano, você cria uma carteira Y, Z, D, J e assim sucessivamente, para dificultar, né, a quantidade de Zanos que você tem. Principalmente quando você começou com Fiat. Tá? Se você trocou Fiat diretamente por Zano, vai sair mais barato, mas vai ter um metadado aí. Nessa carteira de Zano tem que ser uma carteira X, por exemplo, que você transfere depois para essa carteira obscura, onde o Stealth Address de quem manda fica absolutamente fica totalmente obscuro por conta do Stealth Address. Você usou esse endereço como ponta de lança, como isca, para ocultar a sua identidade relacionada a esse endereço oficial da sua carteira Zano. Então é importante você estar praticando isso, pois se você não estiver praticando, você pode ser desanonimizado por conta de tudo que eu expliquei isso aqui, e é um erro comum com criptomoedas de privacidade que muita gente comete. Em resumo, quando for receber, sempre cria um novo endereço, depois passa para o endereço original da Zano para evitar possíveis desanonimizações da quantidade de Zanos que você tem, etc. Daí tem mais um probleminha. As carteiras Z, Y, temporárias, J que eu criei,
elas devem estar dentro de um HD. Devem ser criadas dentro de um HD, de um Linux com HD. Por quê? Para você aplicar o Secure Erase, para você apagar de maneira que não possa ser recuperado. Se alguém ataca fisicamente seus computadores, quebra a criptografia ou por tortura obrigam você a abrir a criptografia desse HD, ele foi zerado, todos os dados foi zerado definitivamente com o método Zero Fill. Então aqui em antiforense, aqui no antiforense do meu site, perdão que deu uma travada aqui, no antiforense você tem que usar o fio da morte que eu expliquei para vocês. Você tem o shred, que você pode usar o shred ali para apagar, mas não é muito seguro, porque a Zano também, ela cria arquivos, no /tmp, talvez dê pra gente ver aqui, ó. E ela, ó, criou aqui no /tmp arquivos que vão ser apagados. O apagamento desses arquivos, se é um SSD, vai ser apagamento normal, vai deletar normalmente, certo? Pode usar, por exemplo, o rm-rf e apaga aí esses arquivos. É recuperável por ataques forenses, então se no caso de alguma tortura você tiver que abrir o seu HD, mesmo que você delete todos os arquivos da Zano de maneira segura, poderá ser recuperado, né, aqui. E pode ser que ela grave em outros lugares também outros arquivos. Mesmo em HD, eu não consegui mapear todos os lugares que a Zano cria arquivos e vai deixar rastro de que você usou o Zano. Então o ideal é o que? Sistema operacional com o Zano como em uma partição, usou as Zanos temporárias e você arrebenta essa partição aqui com o Zero Fill, método Gutman ou o método russo lá que eu ensino, e vai ser impossível recuperar. Se for em HD, se for em SSD já era, é inseguro, talvez a partição seja recuperável e daí vão poder, sequestradores que te pegarem vão poder torturar. Se for sequestradores com conhecimento técnico, vai ter ali gente da parte de engenharia de computação, etc., que também está nessa quadrilha, ou certos agentes de estados ditatoriais criminosos, eles vão, né, recuperar as partições facilmente. Eles têm ferramentas para isso e vão abrir e a senha que está aqui, dependendo do lugar do mundo que você está, vão torturar você para você abrir a partição criptografada. Então o ideal é apagar, zerar, e daí isso acaba se tornando quase anti-tortura. Não vou dizer que é garantidamente anti-tortura, mas, né, você está sempre sanitizando seus HDs, eles não vão ter como recuperar. Se for SSD, vai ter como recuperar, e daí você está lascado, tá bom? Então são conceitos e insights de segurança que bem avançados mesmo, mas você tem que praticar para ter segurança máxima e contra-atacar contra qualquer tipo de covardia para levantar dados sobre você. O que é invisível não pode ser atacado, você tem que ser invisível, e é nesse nível que a gente tem que trabalhar aqui para a segurança. O dado, a informação tem que ser secreta, segura, tem que ser seguramente apagada. Então tem que fazer todo esse trabalho de contra-ataque para destruir todas as armas que os inimigos forem usar para levantar dados sobre você e usar isso contra você para roubar o seu dinheiro, etc. Só um lembrete, tá, pessoal? Mídias sociais do Twitter, Zano Project, tá? x.com/Zano Project e o Zano Brasil. x.com/Zano Brasil. Mídias sociais aí para vocês entenderem mais de Zano
também tem o link na descrição aqui e todos os links aqui para você instalar, etc, que foi falado neste tutorial estarão aqui também. E para evitar erros de anonimato, você vem aqui no meu site em comprar, tem o link na descrição também. E você tem o curso Ultra Anonimato Red Pill, que tem técnicas avançadíssimas de anonimato para você não cometer erros de anonimato em comunicação, etc. E tem várias técnicas, várias ferramentas. Então, Zano mais Ultra Anonimato Red Pill, mais essas técnicas que eu ensinei para vocês, mais os tutoriais gratuitos que tem no YouTube, meus artigos, etc. vai ajudar você a se tornar realmente mestre em anonimato e vai ajudar você a executar o anonimato com maestria para você contra-atacar contra qualquer tipo de ataque, seja físico ou online, para levantamento de suas atividades e proteger assim as suas finanças com Zano, Monero, etc. Então dê uma olhada aqui na página, está com 27 horas o treinamento hoje, tende a aumentar sempre com atualizações. Fique à vontade para estudar sem compromisso. Vivemos em um mundo onde nossos dados estão constantemente em risco. Vazamentos de informações, ataques cibernéticos e a vigilância incessante são uma ameaça real em um cenário onde o invisível é inatacável. A anonimidade online nunca foi tão crucial. Você já imaginou como seria navegar na internet e negociar criptomoedas sem deixar rastros? Apresentamos o curso definitivo para seu anonimato total em exchanges e na navegação online. Aprenda táticas de guerra avançadas de anonimidade usando a rede Tor. Descubra como aniquilar rastros físicos na sua máquina e esconder suas atividades online, tornando sua presença na web praticamente invisível. A vulnerabilidade pouco conhecida do rastro deixado pelo aplicativo D2FA, usado em exchanges, e-mails e outros sites. Aprenda a criar e-mails e contas anônimas em exchanges, onde o rastro inevitável do 2FA será eliminado com a amnésia do Tails Linux OS, protegendo você contra qualquer ataque físico usando nossas táticas cibernéticas antiforenses novas. Descubra o algoritmo de anonimidade que permite que você permaneça anônimo após comprar criptomoedas, mesmo se for identificado durante o processo. Aprenda a contornar o registro em exchange sem KYC usando a técnica Bait IP Ghost. Esta estratégia inovadora permite que você se mantenha protegido pelo Tor, mesmo que a exchange não o permita diretamente. Crie perfis fantasmas em redes sociais centralizadas e mantenha sua identidade protegida pela rede Tor, mesmo quando a rede Tor é censurada. Não espere até que seja tarde demais, proteja sua privacidade e segurança online agora mesmo. Inscreva-se no nosso curso e torne-se invisível para garantir sua segurança digital. Clique no link abaixo na descrição do vídeo e dê o primeiro passo para o anonimato.